Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos e vamos dar início a essa apresentação do RBX, tá bom? Nós vamos focar hoje, tá? No geral, de tudo que o RBX consegue disponibilizar aí para vocês, para ajudar, assim, a empresa, né, a gerenciar melhor ali, tanto a parte de captação de cliente, a parte voltada a atendimento, a parte voltada ao fiscal, né, a parte voltada ao financeiro e a parte voltada ao estoque, tá? Então, a gente vai dar uma passada geral nessas partes do sistema, tá bom? Então, o sistema ele é 100% web, como todos já sabem, né? Essa aqui é a tela de login, tá? Ele para ser instalado, ele precisa de um servidor, né? Então o contratante precisa disponibilizar um servidor. Ele pode ser tanto uma máquina virtual, uma VMware, né? Como também pode ficar na nuvem, nesses location que tem, né, na nuvem, e também uma máquina dedicada no próprio servidor, né, no próprio data center de vocês. O sistema operacional dele é o sistema Linux, tá? A gente utiliza a distribuição Debian e a gente está na versão atualmente, a versão 10. Né? Então, no momento da instalação, a equipe aqui faz contato, passa para vocês ali o ISO, né, o CD, o CD da instalação para instalar o Linux. E após instalado, vocês passam o acesso para a gente e a gente aí faz a instalação do RBX, tá? Depois disso começa a fase de treinamentos, né? Onde com videoaulas e com o nosso EAD, a gente faz o treinamento e a capacitação dos colaboradores, tá? Essa aqui é a tela de abertura dele, né? Então sempre que vocês acessarem o RBX, ele vai trazer essa tela para você. Essa tela de login é a tela padrão, tá? E o plano de fundo ali vocês podem trocar, né? De acordo ali com a necessidade da empresa, né? Então vocês podem fazer campanha, todo mês vocês podem trocar esse fundo de tela, né? Ou usar um fundo de tela padrão aí, né? Para sempre, né? Então isso aqui só está aqui uma demonstração qual que é o recomendado, né? A imagem recomendada aqui para fundo de tela. E essa caixa aqui, que é a caixa padrão. O colaborador vai receber um usuário e uma senha, tá? E após você colocar o usuário e senha aqui, né, você faz o acesso ao sistema. A primeira parte no sistema aqui, a gente trabalha as parametrizações, tá? Inclusive parametrizações de usuário. Aqui no menu principal, eu tenho utilitários e aqui dentro eu tenho a central de usuários. A central de usuários, né? Eu vou cadastrar aqui os usuários que vai utilizar o sistema e dentro desse cadastro aqui de usuários, eu consigo também dar as permissões, tá bom? Então eu consigo liberar o que um colaborador consegue atuar dentro do sistema, desde a parte de escrita, né, a parte de edição ou a parte de exclusão. Então tudo isso eu consigo deixar liberado de acordo com o que o colaborador tem permissão para fazer, né? Então, se for da área financeira, vai ser focado no financeiro, uma área fiscal voltada para o fiscal e assim por diante, né? Tem um ponto também voltado para a área comercial e financeira, né? Onde você consegue ajustar o que pode ou não pode dar de desconto para cada movimentação que é feita dentro do sistema. Por exemplo, uma taxa de adesão, um desconto de juros, um desconto de multa, um desconto da mensalidade ou um desconto geral, né? Então, tudo isso eu consigo limitar o que cada setor consegue atribuir de desconto, né? E o que ultrapassar da margem permitida, o sistema vai avisar o gestor, né, imediato daquela área que tem uma autorização para ser feita e assim por diante até chegar ali no desconto máximo permitido. O sistema consegue dar toda essa tratativa também. Ainda na parte de criação de usuários, né, eu consigo ajustar essas permissões de usuário tanto individualmente, usuário por usuário,
ou eu posso criar grupos, né, que no RBX nós chamamos de perfil. Então, você pode criar um perfil técnico, um perfil administrativo financeiro, um perfil suporte nível 1, um perfil suporte nível 2, e de acordo com cada perfil, eu libero ali as permissões, né, as atribuições de cada perfil, e depois quando eu vou criar um novo usuário dentro do sistema, cadastrar um novo usuário dentro do sistema, né, eu só vinculo ele ao perfil, tá? E aí ainda eu tenho o plus de, dentro daquele perfil, pegar um usuário específico, né, um colaborador específico, e aumentar a permissão para ele dentro do perfil, né? E ele passa a ter, por exemplo, um perfil de gestor daquela área, onde ele tem um pouco mais de permissões que os outros colaboradores têm. Então, a gente consegue tratar tudo isso no sistema. Consegue ter separação de grupo, tá bom? E aí, com essa separação de grupo, eu consigo criar vamos dizer assim, uma divisão, tá? Onde, por exemplo, eu posso criar grupo cidade 1 e grupo cidade 2. E eu posso falar o seguinte, os colaboradores da cidade 1 não podem enxergar os clientes da cidade 2. Né? Então, eu consigo criar esse filtro, onde eu consigo ali deixar algumas coisas separadas, principalmente a carteira de cliente. Né? Então, aí eu passo a criar uma divisão dentro do RBX. Tá? Isso não é multi-empresa, tá, pessoal? É uma divisão simples que tem ali, onde você consegue fazer essa separação ali de algumas situações no sistema. Tá? Depois a gente vai para a parte de parâmetros. Tá? Aqui parâmetros é onde eu vou configurar praticamente todo o RBX. Né? Desde da parte de dados gerais, onde eu vou colocar aqui todas as informações de utilização. Tá? Então, a parte de se o sistema ele vai trabalhar com o endereço do Google, né, ou o endereço do Correios para mim bloquear lá e quem está cadastrando não conseguir fazer um cadastro diferente do que está realmente cadastrado na base de dados do Correio, né? A parte de estoque, algumas informações eu coloco aqui referente ao momento que vai ser feita a geração das notas. Na parte de RBX Server é onde eu altero a grade lá de fundo, aquela imagem de fundo, né? E faço outras parametrizações pertinentes aqui ao sistema, né? A parte de pedidos, eu consigo formatar um modelo de pedido específico para me enviar para o meu cliente. Na parte de atendimento, onde eu consigo deixar algumas coisas organizadas para servir de start, né? Quando, por exemplo, eu vou abrir um atendimento específico, um tópico específico, ele já sugere algumas situações ali da abertura, né? E na parte de contratos também, aqui é já voltado na parte de ativação de um contrato, né, na parte de algum parâmetro propriamente dito dentro dos contratos do RBX, né? Então, na parte de ativação automática, né, todos sabem que lá na parte de plano do RBX, eu tenho alguns status, que é ativo, aguardando instalação, instalação, né? E alguns desses status, de acordo com que o movimento uma ordem de serviço, né, ele pode ativar esse contrato automaticamente. Mas se essa função estiver desabilitada, e pode-se passar por esquecimento. Então, nesse campo aqui, eu parametrizo essa informação. Ó, após 5 dias que o atendimento for encerrado, né, você vai lá e vai ativar o contrato automaticamente. Então, é um dos parâmetros que eu consigo configurar aqui dentro do RBX. Tá? Aí, em parâmetros, tá? Eu tenho toda a parte aqui central do assinante, eu vou fazer toda a configuração central do assinante, tá? Tanto web quanto mobile. Então, eu vou colocar quais são os tópicos permitidos para o meu cliente acessar a central do assinante, se ele pode abrir um atendimento, se ele pode fazer um pagamento com cartão de crédito, se ele pode visualizar o gráfico de utilização dele, se ele pode visualizar o extrato de redes dele da atualização, né? Todas essas informações eu coloco aqui. Aqui eu coloco também algumas informações referentes ao fiscal, tá? Referente a tópicos e causas de abertura de atendimento. Tá bom? Eu consigo colocar aqui também um gateway de SMS específico para envio de linha digitável, né? Então, que eu posso contratar um gateway de SMS um pouco mais confiável, né? Que me garanta ali a entrega desse SMS. Então, eu posso fazer vários ajustes aqui na parte da central do assinante. Tanto na configuração inicial dela, como tela de login. Então, eu vou colocar aqui a imagem que eu achar interessante, aqui já dá uma dica, né? Imagens, links ou outras informações
que eu acho pertinente, botãozinho aqui para o próprio cliente fazer a alteração da senha dele se ele esquecer a senha, tá bom? Tela do mobile, tela de boas-vindas, onde você vai colocar aqui as mensagens que você queira que seu cliente receba após o login, tá? Então, a tela de login é a tela que ele vai usar para digitar o login e senha. Depois, a tela de boas-vindas já está quando o cliente já está acessado à central, né? Configurações de abertura de atendimento, então eu vou configurar aqui para pessoa física, pessoa jurídica, quanto atendimento cada um pode abrir, eu consigo ter essa limitação. Também a parte de designar um atendimento já para uma fila específica, né, para um grupo de colaborador específico, eu também consigo deixar ajustado aqui. E perfil de acesso, tá? Então, eu tenho o perfil de acesso padrão, tá? Onde o cliente ele tem um menu lateral com todas as informações, e eu tenho também um perfil de acesso de botões, tá? Onde ele some aquela opção do menu lateral suspenso, né? E ele enche a tela do computador do cliente, né? Com botões. Então, o cliente só chega aqui, vê qual que é o botão que ele quer, clica e ele já vai trazer essas informações. Então, eu consigo ter mais de um perfil dentro da central do assinante, né? Eu consigo ter um perfil pessoa física, um perfil pessoa jurídica, né? Num perfil eu posso achar mais interessante que seja no formato de botão, no outro perfil eu preciso que seja lá o menu suspenso, porque vai ter mais opções, né? E vai ficar mais enxuto numa tela só. Então, eu consigo fazer todos esses ajustes, né? E ainda aqui dentro da parte de parâmetros, tá? Eu tenho todo o parâmetro do meu financeiro, tá? Do meu fiscal e do meu contábil. Os parâmetros financeiros é onde eu vou colocar as informações que o RBX ele vai atuar, né? Durante ali o funcionamento. Algumas situações eu posso programar e ela vai ser automática, e algumas situações aqui é só parâmetro que eu venho e eu configuro uma vez, depois dificilmente eu volto ali a mexer, a não ser que mude alguma coisa da regra comercial do negócio da empresa, tá? Mas aqui envolve a formatação de boleto, né? Formatação de carnê, aqui envolve também qual tipo de documento vai ser enviado no momento do faturamento, tá? Aqui, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, eu tenho aqui os documentos que eu consigo enviar no momento do faturamento mínimo, né? Informações referentes a PIX. Então, fica tudo configurado nessa tela aqui do parâmetro financeiro, tá bom? E aqui também eu configuro a parte do faturamento automático, a parte de juros e multas, né? A parte ali de renegociação de dívida e a parte da central de arrecadação. Tá? A renegociação de dívida é uma ferramenta bem bacana e ela vai ajudar vocês ali a fazer propriamente dito a renegociação ali com seus clientes, onde você consegue selecionar quais são os títulos que você vai renegociar, tá? E aí o sistema já aplica a multa e os juros que o cliente deve para você até aquele momento que você iniciou a renegociação, e depois da renegociação para frente, se for uma vez, duas vezes, três vezes que você vai liberar para o cliente pagar, ele vai colocar mais o juro ainda da renegociação, tá? Porque subentende-se que quando você está propondo uma renegociação para o cliente já te deve aquele dinheiro. Então, você está, entre aspas, né, emprestando para o cliente esse dinheiro por mais um prazo, para ele te devolver, né? Então, aqui você consegue atuar com uma taxa de juros diferente daquela taxa de juro padrão, que é 1% ao mês, né? Então, aqui você consegue atuar com uma taxa diferente, tá bom? E ele vai fazer a cobrança simples ou cobrança de financiamento, né? Que a cobrança simples, conforme as parcelas vão ficando mais longas, né? Em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o juro vai aumentando, ou seja, o valor das parcelas vai ficando maior, ou o juro de financiamento, onde o sistema faz o cálculo, né? Divide em parcelas iguais, né? E aí, então, o cliente paga da primeira à última parcela um valor só. No caso do juro simples, a primeira parcela vai ser um valor menor, e a última parcela vai ser um valor maior, porque incidiu maior mora, né, maior taxa de juros ali em cima dessa cobrança. E aqui na parte de central de arrecadação, você pode criar aqui uma aba bem específica, tá? E isso é bastante utilizado para parceiros de recebimento, né?
Às vezes você está numa cidade onde tem distritos e você não compensa manter um escritório em cada distrito, né? São distritos pequenos. Então, você pode fazer uma parceria com algum comerciante desse distrito, né? E você cria aqui um acesso onde esse comerciante pode ser seu agente de arrecadação. Ele vai ter um login sendo RBX. Quando ele entrar no RBX, ele vai para uma tela específica, que é uma tela de consulta, tá? Onde ele vai ter uma tela onde ele vai colocar o número do CPF do titular, ou ele vai colocar o código de barras do boleto, né? Ou o nome do titular. Então ele tem um campo de pesquisa bem amplo para fazer isso. Quando localiza o titular, ele já vai mostrar lá a quantidade de títulos em aberto que esse cliente tem, ou o título que vai vencer, né? E aí, quando ele clica no receber, ele vai dar a opção de receber aquele valor exato. E aí ele vai fazer a baixa, automaticamente vai baixar esse cliente no RBX, se ele tiver bloqueado, ele já vai ser desbloqueado, né? E você consegue acompanhar, através de uma conta corrente que você vincula ao agente de arrecadação, a quantidade que ele recebeu, né? E aí você pode passar todas as instruções. Ó, você recebeu ali 10 mil reais, né? Então a gente paga 10% ali de comissionamento, então tu vai receber ali os 10% desse valor, e o restante tu pode fazer um depósito nessa conta aqui para mim, né? Aí ele vai fazer isso, você faz a transação também entre caixas, porque esse agente arrecadador, ele é considerado como um caixa, tá? E aí você já faz essa movimentação financeira também dentro ali do sistema, tá bom? Depois a gente tem aqui dentro de parâmetros ainda a parte fiscal, tá? A parte fiscal, ela é bacana a gente falar um pouquinho dela aqui, porque é aqui nessa parte fiscal onde aí sim o sistema abre o multiempresa, tá? Então, dependendo da quantidade de empresas que você tem, né? Então, você vai cadastrar aqui o seu CNPJ secundário, o seu CNPJ das filiais, né? Ou o CNPJ de um parceiro ali que você precisa emitir nota, por exemplo, né, no CNPJ desse parceiro, né? Então, sempre o cadastro número 1 vai ser a sua empresa principal, do 2 em diante vai ser, vamos chamar ali, né, de filiais, né? E aí, para cada cadastro desse, quando tu clica aqui no ícone do lápis, ele vai aparecer ali as configurações gerais para você colocar a parte fiscal da referida empresa, né, que você clicou. Então, a parte de nome fantasia, a parte de endereço, as inscrições estaduais, municipais, CNAE, Fistel, né? Cada multiempresa, ela tem ali a sua própria configuração. Cada multiempresa você consegue trabalhar em qualquer regime tributário, tá? Tanto no normal, quanto no Simples Nacional, ou Simples Nacional com excesso sublimite, tá bom? O momento da geração das notas, se vai ser na hora do faturamento ou se vai ser na hora das baixas, né? Então, tudo isso você consegue controlar individualmente por empresa, né? E ela vai controlar ali um logo também, então, se ele tiver, cada empresa tiver o seu determinado logo, você pode carregar aqui, e esse logo vai aparecer nas notas fiscais referente a essa empresa, né? E nos boletos referente a essa empresa, tá bom? Como eu disse, ele cuida do modelo 21 e do modelo 22, né, que é aquele padrão ainda mais utilizado, que é o convênio 115/3, tá bom? Nota fiscal modelo 55, que é a nota de comodato, é a nota de venda, é a nota de remessa para conserto, né? Então é aquela nota padrão 55, a nota grandona, que gera o XML, tá bom? Essa nota aqui, a 55, gera XML, a 21 e 22 não gera XML, tá? E também a fatura de serviço, tá? Que é aquela utilizada para cobrança do SVA, onde você tem ali uma composição, por exemplo, 50% SCM, 50% SVA, uma conta assim, né? E aí você vai emitir a fatura de serviço para cobrar ali os outros 50 diferente, nota 21 e 22, que é a nota que gera o ICMS, né? O Imposto Federal e Estadual. E eu tenho também aqui a nota fiscal de serviço eletrônica, que é a nota da prefeitura. O RBX hoje, ele integra com a prefeitura da sua cidade, tá? E essa integração permite que você passe a usar o RBX para ser o seu emissor de nota 100% oficial, e passe a emitir todas as suas notas, tá bom?
Essa integração aqui com a prefeitura é um módulo, tá, pessoal? Porque cada prefeitura tem seu sistema próprio de geração de nota, né? E aí, então, precisa fazer uma integração com o sistema de emissão da sua prefeitura, tá? Então, esse é um módulo contratado à parte e ele demora de 15 a 30 dias ali para ficar pronto depois da contratação, o que vai depender bastante também da disponibilidade da equipe da prefeitura em passar as informações, as APIs necessárias para que essa integração ela seja feita, tá bom? Depois a gente tem aqui dentro do parâmetros, né, a parte onde trata o contábil. Bom, então aqui dentro da empresa parâmetro, eu tenho aqui a parte que cuida do contábil. Essa parte aqui do contábil é onde eu vou colocar as contas contábeis para multas e juros pagos, né, e descontos recebidos, e multas e juros recebidos, né, e descontos concedidos. E as tarifas também. Então aqui eu controlo aqui essas contas, onde depois eu consigo tirar relatório para tirar essas informações. E eu tenho também aqui a parte, né, onde eu deixo isso obrigatório. A partir do momento que eu coloquei que na emissão dos documentos, nas baixas dos documentos, vai ser obrigatório a emissão de um contábil, né, o sistema não permite mais que eu faça a movimentação financeira sem vincular o contábil, né? Aí travando o sistema para que depois eu consiga montar meus DRS, né, e todos os relatórios pertinentes ali à parte contábil, tá? Ainda aqui em parâmetros, eu consigo fazer o ajuste dos meus backups, tá? Então o sistema ali tem uma ferramenta própria para gerar backup, e eu posso também vincular junto com essa ferramenta um diretório FTP, onde ele vai descarregar esse backup dentro desse diretório FTP, garantindo que se acontecer uma pane no HD daquele computador que tá rodando ali o RBX, né, você tem esse backup salvo em outro lugar, e isso facilita tudo até no momento de fazer a recuperação do sistema novamente, né? Configuro a parte do chat, tá? Configura as partes dos indicadores de desempenho. O RBX tem alguns indicadores de desempenho já pronto para ser utilizado. Toda a parte de envio de e-mail, toda a parte de campo complementar, olha que legal. O sistema ali, tanto na parte de cadastro de cliente, cadastro de mercado, atendimento e contratos, eu tenho tabelas específicas onde eu posso criar um campo complementar. Às vezes, ali na tabela de cadastro de cliente, tem todas as informações básicas que um cadastro tem. Porém, né, por algum motivo, a minha empresa precisa de uma informação a mais que não tem ali, sei lá, o time que o meu cliente torce para fazer uma campanha quando o time dele jogar, enfim, alguma informação ali que seja bem particular dos seus cadastros, né? Então, você consegue criar esses campos complementares, você consegue deixar esse campo complementar como obrigatório, de uma forma que não seja possível salvar esse cadastro se o campo complementar não estiver preenchido. Então, a gente consegue tudo isso com o sistema, né? Dados obrigatórios, o que eu considero que é essencial para fazer um cadastro, então eu vou selecionando aquela informação como um dado obrigatório, e se aquela informação estiver faltando no momento que por salvar o cadastro, incluir o cadastro no sistema, né, ele vai criticar, e nessa crítica vai vir uma mensagem falando que está faltando aquela informação que é um dado obrigatório. Inclusive, nessas configurações aqui, é onde eu permito a possibilidade de cadastrar um CPF ou CNPJ duplicado, tá? Então, eu consigo também bloquear duplicidade em CNPJs e CPF, tá? A parte de cadastro e endereço, onde eu vou utilizar a integração com a API do correio para ele pegar os endereços já cadastrados, né? Ciclos de faturamento, é onde eu vou determinar ali qual que vai ser o período de leitura e o vencimento do cliente, né? Um exemplo, período de leitura do dia 1 ao dia 31, né? Vencimento do dia 10, né? Então, que pega sempre o mês fechado. Ou período de leitura, por exemplo, do dia 5, tá? Ao dia 4, com vencimento dia 5, por exemplo, com vencimento dia 6, no caso de cobranças pré-paga, né? Ou ciclos de faturamento que eu quero que, tipo assim, comece do mês e termine no outro, né? O ciclo quebrado. Então, tudo isso a gente consegue também fazer esses ajustes aqui. Central de notificação, tá? Onde eu consigo colocar algumas informações que o sistema vai estar enviando ali para o cliente. Certificados digitais, outras empresas, no caso de multiempresa,
suspensão de contrato, né, aquela suspensão que a Anatel fala que você tem que ter essa opção para o cliente, onde dentro de um ano ele pode suspender o contrato pelo menos uma vez, e a suspensão pode durar de no mínimo 30 e no máximo 120 dias, né? Então o sistema está pronto para você trabalhar dessa forma também. E além disso, eu tenho um plus a mais onde eu consigo colocar carências, por exemplo, né? Então, no intervalo de 365 dias, o cliente pode solicitar uma vez, né? Se ele solicitou, só vai poder solicitar de novo daí 365 dias. Então, eu consigo colocar algumas regras nessa situação aqui, né? Retenção de log, onde eu vou configurar aqui a quantidade de tempo que eu vou segurar os logs desse cliente, né? Lembra que tem algumas obrigações ali da Anatel, onde ele fala que um log de rede, por exemplo, tem que guardar no mínimo 3 ou 5 anos, não me recordo agora o período correto, né? Então é aqui que eu vou fazer os parâmetros onde esses logs vão ficar armazenados. Lembrando que para uma operação grande, tá? Quanto mais tempo eu deixar o log guardado, eu vou precisar de um HD maior, né? Então tem que estar sempre dimensionando essas informações, porque aí esse gerador de log, ele vai continuar gerando log, e a partir do momento que o HD encher, nós vamos começar a ter problema de lentidão e tudo mais ali no sistema, né? Ainda aqui na parte do parâmetro, tá? A gente tem algumas coisas agora já mais vamos dizer assim, simples, mas também não deixa de ser importante, que é a configuração da tabela de feriado, a configuração da tabela de horas úteis, né? A configuração das minhas operadoras, o meu workforce, meu Salesforce, né? Reajuste automático de valor de contrato, né? E relatórios personalizados, né? Então, são outras informações que eu deixo parametrizado aqui no sistema, tá? Que ele vai trazer ali maior, vamos dizer assim, automatização ali para mim fazer os processos, tá bom? Depois a gente tem aqui a parte onde eu vou movimentar os meus planos, vai ficar aqui dentro do menu empresa, clientes, planos, cadastro, tá? Então aqui eu vou cadastrar ali todos os planos, e aqui é uma informação bem legal, porque todo o faturamento do sistema, ele vai ficar diretamente ligado aos planos, tá? Então todas as informações que você colocar aqui no plano, ela vai refletir diretamente lá no faturamento. Valor da adesão, valor da mensalidade, né? As notas fiscais que eu vou utilizar nesses planos, a modelo 21 ou modelo 22, tá? Se eu vou dar um desconto por pontualidade, quais são as tarifas de vigência que eu vou aplicar e se vai ter desconto essa tarifa de vigência ou não, tá? Desconto por período, ou seja, aquele desconto que eu vou aplicar quando eu quero lançar esse plano em alguma operação promocional, onde os 3 primeiros meses, ou 6 primeiros meses, ou o primeiro mês eu vou dar um desconto maior para o cliente, então esses descontos por período aqui que vai determinar, né? Dentro dos planos também, onde eu vou colocar toda a parte de limitação de velocidade, então vai ser dentro dos planos que eu vou indicar para depois o Radius do RBX conversar com essas informações e mandar ali para o seu concentrador, vai ser dentro dos planos que vai ser colocado também. Aqui eu tenho onde eu habilito as regras comerciais do plano, né? Isso é bastante legal, porque eu posso limitar, imagine que eu tenho uma multiempresa rodando aqui, e eu atendo 3 cidades diferentes, só que o plano que eu comercializo na cidade 1 não pode ser comercializado na cidade 2, nem na cidade 3. Então aqui que é a regra comercial, onde eu vou falar assim, ó, esse plano exemplo internet, só posso vender na cidade de Marialva, né? Então eu vou lá e crio essa regra comercial, e ele não vai nem aparecer para clientes de outra cidade, porque sempre o sistema checa primeiro as informações, né? E se alguma informação não bater, não vai nem ter a possibilidade desse vendedor vincular esse plano para o cliente, tá? Um exemplo de cidade foi o exemplo que eu usei, mas nós podemos também bloquear por pessoa física ou pessoa jurídica, condicionar ele ter um plano só se ele tiver um outro plano anteriormente, condicionar a venda dele somente no combo, tá? Então eu consigo fazer várias situações aqui na regra comercial que vai proteger ali, né, o meu comercial de não fazer uma venda errada, né? O próprio sistema ele vai cuidar dessas informações aí para a gente, tá bom? Aqui também o sistema, abrindo aqui uma configuração de um plano, né? Então aqui você está vendo aqui a parte de velocidade, que eu disse que é parametrizada aqui.
E eu tenho também aqui alguns parâmetros que eu utilizo, né, para a geração do DISC, tá bom? Então, as informações pré-configuradas aqui, ela vai impactar diretamente lá naquela planilha que o sistema gera, né, para você fazer a transmissão do DISC ali para a Anatel. Tá? Então, de acordo com você colocar aqui, ele já vai parametrizando também a geração ali do DISC. Depois a gente tem aqui a parte de dentro da empresa, né? Nós temos aqui a parte que vai cuidar do estoque, tá? Então, aqui o meu estoque, eu consigo cadastrar um grupo de produto, eu consigo vincular esse grupo de produto a um modelo, né? E aí depois eu vou na parte de cadastro de produto, onde eu vou fazendo o cadastro dos produtos que eu vou utilizando dentro do RPX, né? Para fazer o atendimento do cliente. Sempre que eu fizer uma movimentação desse produto, ele vai vincular esse produto ao contrato que o cliente, né, tem com vocês. E aí deixa tudo uma coisa com vínculo, né, no contrato, por exemplo. E aí, se esse cliente vier a cancelar, né, automaticamente o sistema vai abrir uma ordem de serviço, dizendo que eu tenho aquele equipamento com aquele número de série para ir buscar lá naquele cliente. O sistema já consegue fazer isso para vocês também, tá? Então, a parte de estoque aqui é uma parte bem tranquila, né? E uma parte bem importante para que você consiga depois ter todo esse controle. Inclusive, o sistema ele tem uma parte que nós chamamos aqui de locações, onde você pode subdividir seu estoque, tá? Então, você vai ter, por exemplo, a locação matriz, que a gente entende que é onde vai chegar todo o equipamento, e depois as locações secundárias, né? Que pode ser um galpão em uma cidade próxima onde está a operação, uma segunda operação. O próprio carro do técnico pode ser uma locação, inclusive pode criar com o nome da placa do carro, e ali você vai movimentando sempre o material que o seu técnico vai utilizar naquele dia, tá? E aí, dentro das ordens de serviço, o seu técnico já vai fazendo as baixas disso daí também, né? Então já fica tudo ajustado, tá? Nesse momento, é importante eu frisar aqui do nosso módulo chamado Workforce, tá? Que ele fica vinculado ao técnico, é o equipamento, é o módulo que o técnico vai baixar no celular que ele está utilizando. Ele hoje é disponível para Android, e aí ele consegue fazer toda essa movimentação, tanto da parte técnica, quanto da parte de atendimento e a parte de movimentação de estoque, né? E ele já dá baixa naquela ordem de serviço que está vinculada àquele atendimento, levando assim o estoque sempre controlado, tá bom? Aqui na parte de atendimentos, tá? O sistema ele baseia-se em tópicos e causas, tá? Então, toda a interação que o meu cliente tem comigo, né, que o cliente tem com você, vai ser um tópico, tá? E esse tópico pode ser, por exemplo, uma lentidão, pode ser uma segunda via de boleto, pode ser uma solicitação de nova venda. Então, isso são tópicos, a gente considera isso que é uma interação, tá? E aí depois, para mim encerrar esse atendimento, eu preciso de umas causas, tá? E as causas que vão ser utilizadas, né? Pode ser N causas que está acontecendo e ocasionando aquele problema que o cliente está reclamando. Então, aí, através dos tópicos e causas, eu passo a controlar ali os meus atendimentos, né? E é com o tópico e causa também que eu vou parametrizar aqui toda a parte de fluxo, tá? Então, aqui dentro de fluxos, ó, você tem aqui um formatador, né, onde você vai fazer a formatação desse fluxo. Aqui eu tenho uns 3 fluxos de exemplo aqui, eu vou clicar nesse do meio aqui só para vocês verem como que é a montagem, né? Então eu vou criando a numeração desses fluxos, né? Vou criando quais são os tipos e vou criando os tópicos, né? E para cada tópico eu vou cadastrar uma causa. De acordo com a causa que eu cadastrar, vai ser o próximo passo que o fluxo vai dar. Isso é independente, tá? Sem você precisar designar para aquele grupo ou fazer qualquer outra coisa. O próprio sistema entende que eu já previamente parametrizei nessa tela e ele já vai dar o próximo passo ali, né, autônomo, né? E aí, quando eu clico aqui no ícone das causas, ele vai me mostrar para a minha configuração, né? Então, esse fluxo aqui, esse fluxo ramificado, é um fluxo de venda. Então, ó, quando o atendente utilizar a causa venda concretizada, ele vai abrir um novo atendimento, né? Onde eu tenho que validar os dados cadastrais do cliente, né? Ou se eu abrir esse atendimento, negociei com o cliente, ele cancelou, né?
eu utilizo a causa de venda declinada, aí esse fluxo, esse atendimento se encerra de imediato, né? E se eu colocar aqui essa venda concretizada, ele vai para as próximas etapas, de acordo com o que eu configurei, né? Que é essas colunas aqui que vai mostrar isso. O novo assunto, para quem vou designar, né? Se eu vou gerar OS ou não. Nesse momento aqui é onde eu configuro, no caso, gerar OS sim, né? Ele vai dar uma chamada no Workforce. Então, se um técnico de um determinado grupo receber um atendimento com a OS gerada sim, né, já vai automaticamente bater lá no celular desse técnico, independente do lugar que ele esteja. Desde que tenha ali um 4G ou um Wi-Fi funcionando, esse técnico vai receber a ordem de serviço, vai receber essas informações pertinentes ao chamado que ele vai ter que executar. Tá bom? Depois a gente tem aqui a parte fiscal, tá? Dentro aqui do fiscal, eu tenho as naturezas de operação, e essas naturezas de operações aqui que vai determinar de qual empresa, né, cada serviço prestado, tá bom? Então, eu tenho aqui a nota fiscal modelo 21, modelo 22, né, e a 55, tá? E quando eu clico no... eles estão todos, né, dentro dessa empresa chamada RBX Demonstração. Mas quando eu dou um novo aqui, tá, eu consigo selecionar a empresa. Tá? Então, é aqui que você vai determinar de qual empresa, né, vai ser a geração da nota. Tá? Então, aqui que eu seleciono, depois eu faço toda a configuração ali, coloco os CFOPs permitido, que no caso nosso aqui de telecomunicação é do 5301 até o 5307, né? Acho que é isso, se não me engano, se não falha a memória. E aí, né, fica pronto para você colocar ali dentro dos planos para fazer o faturamento e posteriormente a emissão dessas notas. Lembrando, né, que eu consigo trabalhar a emissão das notas tanto no momento da baixa quanto no momento do faturamento. Consigo trabalhar essa forma mista, por exemplo, mandando para empresas, né, para pessoas jurídicas, a nota na hora do faturamento, e para pessoas físicas no momento que acontece o pagamento, né? Então eu consigo fazer essas duas formas de envio de nota, tá? Depois nós temos ainda aqui toda a parte voltada a fornecedores, tá? Então eu faço aqui o cadastro dos meus fornecedores, e aqui dentro eu consigo controlar, né, como se fosse uma conta, o que eu já paguei para esse fornecedor, né? O que ainda tem para vencer, ou se tiver algum título vencido, ele traz para mim detalhado essas informações, tá? Vou clicar aqui numa qualquer aqui, só para ver se vai abrir. Então aqui, no caso, está mostrando que ele tem só um título vencido, né? Mas é assim que ele vai mostrar para você essa parte ali de cadastro de fornecedores. E na parte realmente de cadastro de fornecedor, é como se fosse um cadastro de cliente. Eu coloco todas as informações pertinentes ali àquele cadastro, tá bom? Depois na parte de tratativa com os clientes, né, a parte de descobrimento de lead, a parte de cadastro inicial de lead, depois transformar esses leads, fazer um pedido, né, para esses leads, transformar esses leads ali em cliente, né? Então fica tudo dentro da parte aqui voltada ao mercado, tá bom? O sistema ele tem tanto a parte de cadastro de cliente direto, né? Ou seja, ele vai cadastrar direto na base quente, né? E também a parte de cadastro de mercado, onde seria um pré-cadastro, né? Onde eu vou armazenar mesmo os leads que eu vou trabalhar depois futuramente. Nessa tela aqui, ele permite que o cadastro seja feito com o mínimo de informação possível, por exemplo, nome e cidade só, já é o suficiente para você salvar um lead, né? E depois você pode ir trabalhando esses dados ali de cadastro no decorrer da conversa com o cliente, né? Então, sempre que você fizer algum trabalho que você tem dúvida que essa oportunidade vai virar um cliente, é sempre interessante cadastrar ele no lead para não poluir a parte de carteira de cliente, tá? E é aqui pelo lead também, onde nós temos uma outra ferramenta, que é uma ferramenta bem robusta para fazer a captura de lead, que se chama Salesforce, tá?
Então, todos os cadastros que você fizer no Salesforce, automaticamente eles vão ser descarregados dentro do lead do RBX. Então, você pode ter uma equipe de campo que está trabalhando lá num determinado bairro, fazendo o cadastro de lead, pegando as informações de contato e salvando, né? Automaticamente essas informações vão sendo replicadas aqui para dentro do RBX, para você trabalhar isso posteriormente, né? Ou, né, colocar uma nova equipe para fazer esse trabalho ali de venda e tudo mais, tá? Depois que eu cadastro o mercado, né? Então, tecnicamente, eu posso vir aqui, abrir um novo atendimento para ele, tá? Na abertura desse atendimento, eu faço o vínculo para ele do pedido, e aqui dentro desse mercado aqui eu gero um pedido, e esse pedido eu consigo detalhar praticamente tudo que o cliente vai precisar, tá? Eu consigo detalhar ali todas as informações referentes ao plano que ele está contratando, todas as informações referentes aos valores que ele está pagando de adesão ou vai pagar de mensalidade, né? Tudo que é respectivo da parte de autenticação da central do assinante, porque se eu gerar um título ali para o cliente já acessar a central do assinante, já fazer a geração desse boleto para fazer o pagamento, consigo vincular o pagamento dessa adesão e a geração automática desse lead para cliente, tá? Então, consigo todos esses vínculos, né? E aí, depois, claro, né, de tudo concluído essa parte, quando você clica no ícone que vai transformar esse mercado no cliente, né? Então, automaticamente, tudo que está aqui dentro da tabela de mercado, ele vai jogar para dentro da tabela de clientes, tá? Que é essa tabela de clientes principal aqui. Ele vai jogar tudo aqui dentro, e a partir daí você já vai ter todas as informações para fazer o faturamento desse cliente e as outras situações que forem necessárias, tá bom? Então, por aqui, eu consigo vincular um contrato para esse cliente, por aqui eu consigo ver o IP que esse cliente está utilizando, por aqui eu consigo ver a autenticação que esse cliente está utilizando, tá? O RBX hoje, ele é praticamente homologado para quase todos esses principais vendors de tecnologia, né? Fiber Home, Huawei, Cisco, Juniper, ZTE, né? Então, Furukawa, então todas esses integradores ali, a gente já está integrado, né? Para tipo de conectividade ali PPPoE, tá? Então, seus clientes já conectam através do PPPoE, e através dessas conexões ali, o sistema começa a interagir com o seu cliente na parte de limitação de banda, na parte de bloqueio, na parte de desbloqueio, né? Tudo isso o sistema já começa a interagir para estar tratando esse cliente, né, de acordo com como está o histórico dele dentro da empresa, né? Então a gente consegue fazer toda essa tratativa, né? De acordo com o que vai acontecendo nos faturamentos, o sistema vai gerando os boletos, os títulos, né? Então vamos clicar aqui para a gente ver. Esse primeiro cliente aqui, ó. Então aqui ele tem título no pré-faturamento, ele tem título vencido, e tem título ainda a vencer, ele tem títulos liquidados, né? Então é assim que vai mostrar também lá naquela aba dos fornecedores, todo o histórico que tem desse fornecedor, ou desse cliente no caso aqui, né? Ele dá um total geral ali dos valores que tem a receber também, tá? Por aqui eu consigo enviar um SMS para o cliente, eu consigo imprimir, eu consigo estornar esse título, consigo alterar a data, né? Faço a baixa dele por aqui, consulto qual que é a composição do título, né? Edito qualquer informação que tem aqui dentro financeiramente, tá? Para uma outra informação, muda o valor, inclusive, e tudo mais, tá? A gente consegue, então, fazer tudo esse ajuste por aqui. E falando aqui na parte do financeiro, né? Então, aqui dentro do menu principal, dentro do meu financeiro, eu tenho aqui a parte onde eu faço os meus cadastros, tá? Inclusive cadastros de convênio, onde você vai colocar aqui quais são os bancos que você vai trabalhar neles com o RBX, né? Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Caixa, Banco Sicredi, Banco Sicobi, Banco Cressol, né? Então, praticamente, nós estamos homologados com quase todos os bancos ali da federação, principalmente os mais conhecidos, tá? Alguns bancos locais, como, por exemplo, o Banco do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, né?
E também o Banco Digital Inter, tá? O Banco Digital Inter já faz parte aqui dos bancos homologados no RBX, tá? E isso é uma questão de tempo da gente ir colocando ali outros bancos para dentro do sistema. Tem também aqui alguns bancos, né? Eles já fornecem para a gente o Pix, tá? Então, você consegue com o Pix online ou o Pix híbrido, que é aquele Pix no boleto, né? O Pix híbrido, a compensação dele vai vir junto com a compensação bancária, e o Pix online, a compensação dele vem até 15 minutos, ali, 20 minutos depois do pagamento, né? Mais rápido para funcionar o Pix online, tá? E a gente consegue também com alguns bancos já essa parte de registro online. Você não precisa mais gerar a remessa, não precisa mais fazer o download da remessa no seu PC, subir para a página do banco e transmitir, né? O próprio sistema, através das APIs que o banco disponibiliza, já faz isso de forma online. Então, você emitiu um título aqui agora, daqui 30 segundos já vai estar registrado e o cliente pode pagar em qualquer agente arrecadador ali e tudo mais, né? E o Pix também, né? O Pix também, ele já fica disponível para você fazer o pagamento, né? Então, tem alguns bancos que já está mais avançado. E também o retorno bancário, tá? Você não precisa mais entrar no banco, fazer o upload o download, na verdade, né, da remessa, e depois fazer o upload para dentro do RBX e processar. Com registro online, esse processamento ele passa a ser automático através de APIs, né? Você só vai acompanhar ali quem que pagou e quem que não pagou, e o sistema vai fazer toda a parte de bloqueio, desbloqueio e corte e tudo mais. E falando nessa parte de bloqueio e desbloqueio, né? O sistema tem aqui, tá, o que nós chamamos de cobrador virtual, tá? E o cobrador virtual é uma ferramenta bem poderosa, né? Nessa parte aí, voltado para fazer a gestão de cobrança, né? Você vai montar a sua régua de negócio aqui, a sua régua de cobrança, tá? E de acordo com essa prioridade, esse atraso mínimo e esse atraso máximo, é o que o sistema vai fazer com o cliente, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui atraso mínimo 5 dias, né? E atraso máximo 10 dias. Então, de 5 a 10 dias de atraso, o que o sistema vai fazer com o cliente? Ele vai mandar um e-mail, tá? Ele vai mandar um SMS. Se ele tiver a central app, ele vai mandar um push pela central, né? E ele vai, cancelar o cliente e abrir um atendimento, tá? Então, ele vai fazer essa rotina. Essa regra de cima aqui, que é de 15 a 30 dias, né? Ela também, envia um SMS e bloqueia o cliente, tá? Então, eu posso ter N regras aqui que o sistema vai sempre atuar em cima delas. Lembrando que números negativos, né? Essa coluna aqui, tá? Quando o número for negativo, é antes do título vencer. Quando o número for 0, é exatamente o dia do vencimento. E números positivos já é o título vencido, tá bom? E a prioridade pode acontecer, por exemplo, de um carnê, onde o cliente ali já está atrasado 2 meses, por exemplo, e nesse período de 2 meses ele vai ter título no bloqueio, né? E pode ter título também no cancelamento, tá? E aí, então, se acontecer um título no bloqueio e um título no cancelamento, qual que é a prioridade que o sistema vai dar? É através do número que você colocou aqui. Então, se ele achou um título com prioridade 1 e um título com prioridade 2 o mesmo cliente, ele vai sempre priorizar o primeiro título. Então, se um título de prioridade 1 está no bloqueio e o prioridade 2 está na redução de banda, então ele vai ignorar a redução de banda e manter o cliente bloqueado, né? Então, por isso que tem essas permissões aqui de prioridade para o sistema atuar, tá bom? Temos aqui também, tá? A parte de aviso de pagamento, né? Onde o cliente vai e ele avisa que pagou, e de acordo com o que você parametrizou, o sistema vai liberar esse cliente, né? E dá ali 1, 2 ou 3 ou 4 dias de navegação até, se ele não pagou, ele mentiu, né? O sistema vai bloquear de novo. Se o cliente mentir, o sistema vai colocar ele em quarentena, e se ele mentir uma segunda vez, ele vai bloquear o cliente dessa facilidade de informar o pagamento, tá? E isso vai ser controlado por vocês numa tabela chamada carência, né? Se o cliente mentir 2 vezes,
ele vai ter que ficar 90 dias em carência para ter essa função de novo. Então, você que parametriza isso daí. E também, tanto a parte do cliente mentir uma vez ou mentir duas vezes, você que parametriza também. Às vezes, você já pode ser bem criterioso. Não, se você falou que pagou e não pagou, já vai perder essa função e vai ter ela só de volta daqui a 60 dias de novo, né? Então, você consegue colocar esses limites ali para os clientes, tá? E falando em pagamento, o sistema também, ele é integrado com a Cielo, tá bom? E essa integração nos permite a oferecer a cobrança recorrente para o seu cliente. Ou seja, seu cliente vai aí, contrata a internet, né? Aí fala, vocês não têm aquela função de cobrança recorrente? Não quer ficar me incomodando com isso, né? Aí fala, tem. Você vai lá, faz as informações do cartão do cliente, coloca para dentro do RBX, configura para cobrança recorrente, qual que é o valor que você vai mandar mensalmente para a Cielo, né? E aí, todo mês, né, naquele dia especificado, o sistema vai mandar aquele valor para a Cielo, tá? E a Cielo vai devolver um sim ou não. Se a Cielo devolver um sim, beleza, o dinheiro está garantido, está na sua conta, né? Tu não vai perder ele mais. Se ele mandar um não, né? Aí vai ter que avaliar o porquê, se é falta de limite no cartão do cliente, se o cliente cancelou o cartão, né? Se é uma suspeita de fraude, por exemplo. Então aí você pode mandar mais uma vez, enfim. Pode mandar tantas vezes ali, até você clicar no botãozinho de gerar um boleto, né? Não deu, né? Já passou aí 10 dias do vencimento, né? Ele está com o cartão bloqueado, não pagou a fatura, né? Então vamos ter que faturar ele via boletim. Então, ele já tem um botãozinho onde você gera o boleto desse cliente no valor da dívida que você está tentando passar no cartão. E o próximo mês já volta de novo a cobrança recorrente. Se for só um problema de saldo, né, já volta. Agora, se for um cancelamento de cartão, aí você vai ter que reconfigurar o novo cartão nesse cliente para que ele consiga usar de novo ali a cobrança recorrente, tá bom? Depois a gente tem aqui na parte de monitor, né? Então eu tenho aqui a parte de NAS online, que vai mostrar para mim quais são os NAS, quais são os pontos de acesso que eu tenho online nesse momento. Se algum desse NAS cair, tá? O sistema vai avisar através de uma ferramenta que nós chamamos de eventos de failover. Ele vai mandar um e-mail específico para aquela pessoa que ficou responsável para cuidar daquela parte que está dando falha, né? Então ele consegue fazer tudo isso, tá? Aqui eu consulto quais foram os eventos de failover que aconteceu nos últimos dias. Ele vai listar para mim se um NAS parou de pingar por alguns minutos, né? Se algum cliente ficou conectando, desconectando, se tem algum cliente com a senha errada, né? Então ele vai mostrando para a gente ali, tá? Isso pode ser visto no log também de redes, tá? Clientes online, onde ele vai listar para mim todos os clientes que eu tenho cadastrado e que estão online. E nesses clientes online eu consigo visualizar qual que é o IP que ele está pegando, qual que é a banda que ele está trafegando, só que é um medidor de banda estático, né? Ele não é em real time. Ele vai ter um delay ali, acho que de 5 em 5 minutos para trazer as informações para dentro do sistema, tá? E ele vai fazendo todas essas medições ali para vocês. Tem também aqui toda a parte de radios, onde eu consigo ver como que está a conectividade, se os clientes estão conectando ou não, se está dando erro de senha ou não. Então, é nessa parte aqui de redes que eu consigo visualizar. Últimas requisições de redes, né? Às vezes um cliente, sei lá, trocou um roteador, está tentando conectar, não está conseguindo, e eu não identifiquei que ele fez essa troca, né? Aí eu clico aqui nas últimas requisições de redes, coloco o nome daquele cliente, ele vai listar as últimas requisições. E nesse caso bem específico que eu comentei aqui, né, uma troca de roteador, né? Ele não está conectando porque está chegando com um MAC diferente. Aí eu tenho que ir lá, fazer a limpeza desse MAC, né? Esperar ele conectar com o Mac novo para o sistema automaticamente aprender aquele Mac, né? E ele, a próxima vez, ele tem uma conexão mais lisa, sem precisar ficar ali fazendo manobras, né? Então fica isso na parte aqui dos extratos de redes, tá bom? E depois aqui, né, a parte de indicador de desempenho, onde eu consigo trazer alguns indicadores prontos, né? São mais de 40 indicadores, se eu não me engano, 42 para ser mais exato. 35 indicador, tá? Onde ele vai medir, por exemplo, a performance de cliente, a performance de contratos, a performance de cancelamento, a performance de abertura de atendimento, tá? E também
voltada a uma parte de atendimentos técnicos aqui, onde eu consigo visualizar, né, a quantidade de atendimento que foi gerado. E ele vai gerar essa planilha aqui de estatísticas para vocês. Tá? Aqui nessa parte de KPI, nós conseguimos também personalizar um KPI para você. Tá? Às vezes, esses KPIs que tem aqui, né, esses indicadores que tem aqui, eles não são o suficiente para atender ali a sua empresa. E eu preciso de algum KPI, né, que pegue várias opções. E para mim tirar isso no RBX, eu teria que fazer relatório em três relatórios diferentes, juntar isso aí no Excel, usar um PROC-V, para mim tirar a informação que eu preciso. Com esses indicadores personalizados, né, você vai falar para a gente o que você precisa, e nós vamos configurar isso para você no sistema e vamos trazer ele aqui na frente, né? Logo abaixo dos indicadores padrão, os seus indicadores personalizados que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês visualizarem, né? Praticamente, né, o que eu tinha preparado para a gente conseguir encaixar aqui dentro dessa hora, né? Seriam esses temas. Vou deixar aqui o chat aberto agora para que se alguém tem alguma dúvida ou queira uma solicitação especial, né? A gente pode estar conversando também. E o intuito dessa breve apresentação aqui é para que vocês conheçam, né? Às vezes vocês não conhecem todas as ferramentas que o sistema tem, né? E talvez alguma dessas ferramentas que eu falei aqui seja útil para vocês. Aí vocês podem entrar em contato aqui com o nosso time, que a gente pode fazer uma apresentação exclusiva dessa ferramenta voltada para a sua empresa, né? E aí depois, comercialmente, ver qual que é a melhor forma para utilizar, né? E muitas das coisas que eu falei aqui já é nativo no sistema, tá, pessoal? A parte de pedido, a parte fiscal, a parte de estoque, né? Já é tudo nativo no sistema. O que eu lembro que eu falei aqui, 3 coisas que eu falei que são módulo, a nota fiscal de prefeitura, né? O Workforce e o Salesforce. O restante que eu falei aqui, tudo é nativo no sistema. A gente tentou fazer isso bem voltado mesmo, né? Para despertar ali vocês, se não utilizar alguma ferramenta do sistema, né? Para que conheçam um pouco mais. E a gente está à disposição aqui para estar dando esse treinamento específico, né? Ou consultar aqui a nossa plataforma no YouTube, os nossos canais aqui, que todos os vídeos que está sendo gravado aqui, eles vão ser disponibilizados, né? Inclusive esse também vai ser disponibilizado na plataforma, né? E nesses vídeos nós já falamos de bastante módulos, né? Às vezes vocês se interessaram por alguma coisa que eu falei aqui, né? Contábil, por exemplo, já tem um vídeo contábil gravado, né? Na parte financeira, na parte fiscal, né? Então já tem vídeos específicos gravados e vocês podem daí se aprofundar mais nesses vídeos que já estão prontos ali para vocês visualizarem. Beleza, pessoal? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, tá? Uma boa tarde a todos ali. Obrigado por participar, né? E precisando entrar em contato com a gente ali, vocês têm ali os nossos contatos, tá bom? Estamos à disposição para atender vocês. Obrigado a todos ali. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de tarde.